19. Vamos ver se a gente consegue concluir hoje esse capítulo, né? Bem, o que nós falamos aqui nas últimas semanas acerca do capítulo 19? Depois de tudo o que nós falamos, chegamos então até a proclamação do começo do reino milenar, a proclamação da chegada das bodas do Cordeiro. Os irmãos se lembram que nós vimos que as bodas do Cordeiro coincidem com o reino milenar. É a festa de casamento, coincide com o tempo do reino de Cristo. Que aqui no capítulo 19 tão somente é proclamado. O que eu quero que os irmãos entendam aqui, quando nós lemos, por exemplo, do versículo 1 até o versículo 9 de Apocalipse 19, é que o que nós temos aqui é a proclamação do tempo em que se chega o reino de Cristo, do tempo em que acontece ou acontecerá as bodas do Cordeiro. Não é isso? Olha para os irmãos verem aí, ó. Do versículo 1 até o versículo 5, nós temos aí a proclamação da vitória de Cristo sobre a grande Babilônia. Versículos 6, 7 e 8 declara que uma vez que a grande Babilônia foi destruída, foi derrotada, então é chegado o reino. Então é chegada as bodas do Cordeiro. Perfeito? E logo então no versículo 9 é dito que bem-aventurado é aquele que é chamado à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Até aqui temos a proclamação. Não existem aqui os fatos do reino milenar e nem os fatos das bodas do Cordeiro. Apenas os céus proclamam, né, que duas coisas acontecem para que o reino se instaure e para que aconteça as bodas do Cordeiro. Esse é o ponto. Quais são os dois elementos, os dois acontecimentos que devem ocorrer para que o reino de Cristo se instaure e para que as bodas do Cordeiro aconteçam? O primeiro é o que já citamos, é a destruição da grande Babilônia. Observe nesse primeiro ponto que não é possível, amados, atenção, não é possível que o reino de Cristo se instaure em manifestação sobre a terra enquanto a grande Babilônia estiver agindo, estiver em pleno vigor. Perfeito? O que é a grande Babilônia? Ora, é o espírito deste mundo, é a economia do maligno que se opõe a Deus, desde o início que o inimigo vem separando e distanciando o homem de Deus cada vez mais com seus enganos por meio do mundo, o espírito do mundo. Então, para que o reino de Cristo se manifeste no mundo, é preciso, primeiramente, a destruição fatal da grande Babilônia. Por isso, os versículos de 1 a 5 que dizem assim: depois dessas coisas, que coisas? Ora, da destruição, dita no capítulo 18, da grande Babilônia. Ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o seu sangue, o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Este é o primeiro acontecimento escatológico que terá lugar para que o reino de Cristo se instaure. Pastor, qual é o segundo acontecimento para que o reino de Cristo se manifeste sobre a terra? Ora, é o que está do versículo 11, do 19, aí, ó, em diante. Quando do 11 diz assim, ó, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ou seja, é o momento em que acontece a segunda vinda de Cristo. Dois acontecimentos são necessários para que o reino de Cristo se manifeste nessa terra. Primeiro é a destruição da grande Babilônia. Segundo é a segunda vinda de Cristo. E qual é a relação entre a segunda vinda de Cristo e a destruição da grande Babilônia? E esse é o ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Essa relação. Quem lê o capítulo 19 de Apocalipse
vai se deparar com três coisas. Quem lê o capítulo 19 vai se deparar com três coisas. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 5, a proclamação e o júbilo no céu em razão da destruição da grande Babilônia. Segundo, do versículo 6 ao 10, a proclamação de que chegou o reino de Cristo e, portanto, chegou também as bodas do Cordeiro. Terceira situação, do versículo 11 até o final, a segunda vinda de Cristo. Temos a destruição ou a proclamação da destruição da grande Babilônia, a segunda vinda de Cristo. E entre esses dois elementos, nós temos o quê? A proclamação da chegada do reino, da manifestação do reino, das bodas do Cordeiro. Então, conclui-se fatalmente que as bodas do Cordeiro, que acontecem por ocasião do reino milenar, tanto quanto o reino milenar e as bodas do Cordeiro, só acontece em razão da destruição da grande Babilônia e da segunda vinda de Cristo. E a pergunta que eu trago é: e qual é a relação, então, entre a segunda vinda de Cristo e a grande Babilônia? E aí eu quero lembrar os irmãos de um texto que nós já tratamos aqui outrora, mas que é extremamente importante. Lembram de Daniel, capítulo 2? O que nós temos em Daniel, capítulo 2? O sonho de Nabucodonosor acerca de uma grande estátua. Diz o texto que quando Nabucodonosor estava de noite, nas suas visões noturnas, nos seus sonhos perturbadores, ele teve um sonho horrível. De modo que ele chamou os magos todos lá para decifrarem o sonho, mas nenhum deles foi capaz. Isso porque a exigência do rei era uma exigência muito severa. Ele disse: olha, diga-me o sonho, e então eu saberei que a sua interpretação é verdadeira. Ou seja, os magos deveriam primeiramente revelar qual era o sonho, e então deveriam dizer o significado do sonho. Olha, o rei foi inteligente, porque se eu conto o sonho para vocês, qualquer um fala qualquer coisa acerca do meu sonho, não é verdade? Eu conto o meu sonho, isso significa isso. E como é que eu sei que você tem o dom, de fato, da interpretação? Então Nabucodonosor disse: vocês digam-me o sonho primeiro, e aí eu saberei que a interpretação de vocês tem algum valor, porque vocês, se forem capazes de me discernir primeiramente o sonho, então a interpretação será verdadeira. Nenhum deles foi capaz, vocês sabem da história. Daniel, então, se propôs a falar o sonho e a revelação do sonho. Foi quando, então, Daniel buscou a Deus em oração e Deus mostrou a ele uma grande estátua. Uma estátua que era feita de vários materiais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril e o ventre eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés estavam todo quebrado em parte de barro e em parte de ferro. Qual era a revelação dessa estátua? Deus disse a Daniel: essa estátua representa os vários reinos e os vários impérios do mundo. Ou seja, na verdade, não é a somatória dos reinos, e nem todos os reinos da terra, mas aqui estavam os principais reinos, que seriam grandes potências mundiais durante a história. A cabeça de ouro era a Babilônia, o peito e os braços de prata representavam a Grécia, o quadril e o ventre de bronze representava Desculpa, eu pulei, eu inverti, né? A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata eram a Média e a Pérsia, o ventre e o quadril de bronze era a Grécia, e as pernas seria o Império Romano. E os pés seria o próprio Império Romano, agora dividido, dilacerado, com as invasões dos bárbaros, dos povos e tribos não civilizadas, que acabaram conquistando o Império Romano e fazendo dela uma grande nação fracionada, que é a atual Europa. E os 10 dedos seria o próprio Império Romano restaurado. Então, pernas, pés e dedos é um só império em 3 momentos. Império Romano dilacerado, que é a atual Europa, Império Romano restaurado na pessoa do Anticristo, por ocasião da grande tribulação. Perfeito? Então, Deus mostrou a Daniel, ou mostrou primeiramente a Nabucodonosor, e então a Daniel, os reinos do mundo. Esses reinos do mundo,
Interessante que quando mostrados a Daniel no capítulo 7, atenção para esse detalhe, para Nabucodonosor, os reinos eram um homem imponente, um homem forte, um homem poderoso, um homem de uma estatura enorme, uma opulência, né? De uma arrogância. Mas quando Deus mostrou esses mesmos reinos a Daniel, Deus mostrou 4 animais ferozes saindo de dentro do mar. Por que quando Deus quer falar de Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, para Daniel, Deus mostra feras. E para Nabucodonosor, ele mostra um homem. É porque o olhar de Nabucodonosor era um olhar de um homem ímpio, de um homem sem a visão espiritual da natureza das coisas. Então Nabucodonosor via as nações como sendo homens poderosos. Mas quando Deus revela essas mesmas nações a Daniel, Deus revela na sua natureza animalesca, perversa e caída. De modo que essas nações representam nada mais do que uma ação do espírito de Babilônia por intermédio e na instrumentalidade de grandes potências mundiais. Então, como é que o espírito de Babilônia ele trabalha? Como é que o espírito de Babilônia ele age? Ora, ele não vai agir, né, em pessoas, tão somente em pessoas individuais. Ele trabalha na visão coletiva. Ele trabalha numa perspectiva global. Então vocês imaginem que quando o espírito de Babilônia vai influenciar as pessoas, primeiramente ele influencia uma nação, que vai transmitir para todo mundo a sua ideologia, vai transmitir a sua cultura, vai transmitir a sua visão de mundo, o seu modo de ser e de estar no mundo, porque as pessoas individualmente, elas se tornam apenas um elemento inserido no meio de uma cultura, e ela é forjada por aquela cultura. Então o espírito de Babilônia age em grandes potências. Para os irmãos terem uma ideia, eu quero abrir aqui um parêntese, porque eu tenho que declarar algumas coisas para os irmãos, porque eu não estou me fazendo compreendido em alguns aspectos, e eu preciso cada vez usar palavras mais claras e palavras mais expressas, sem nenhum tipo de arrodeio, para que vocês possam compreender o meu falar. Estou falando sobre o espírito de Babilônia, como é que ele age, estou falando das nações, e agora eu insiro aqui um pouco da nossa experiência, para os irmãos entenderem o que está acontecendo. Olha, quando se fala em igreja, quando se fala de cristianismo, olha as palavras, igreja, cristianismo, vai ouvindo. Quando se fala de evangelho, quando se fala de ser crente, aceitar a Jesus, vida cristã, eu quero que os irmãos saibam que todos nós que estamos aqui hoje, neste lugar assentados, os que estão em casa assistindo agora imediatamente, os que ouvirão, assistirão depois pela internet essa mensagem, todos nós fomos vítimas do espírito de Babilônia, no que tange a fé, no que tange a consciência acerca de Deus, do evangelho, acerca da verdade. Mas graças a Deus que, como Deus nos deu um coração disposto a encontrar a verdade, se o seu coração tem esse desejo, então o Senhor te dará a verdade. Só que essa verdade não chega do dia para a noite. Ninguém é capaz de enxergar plenamente a verdade num único dia. A verdade se constrói e se revela paulatinamente na mente, no coração, na alma, do mesmo modo que tudo o que somos é produto de todo um tempo, toda uma vida, que vai sendo gerada uma visão e uma compreensão das coisas. Quando a gente fala assim, o fulano é cabeça dura. Não, não é aquele cabeça dura. É porque todos nós, de certo modo, temos uma formação, um modo de ver e pensar a vida e o mundo e as coisas de Deus e tudo mais. Para desconstruir isso é muito difícil. Cabeça dura. Não, é porque é difícil. Você vai desconstruir, até zerar tudo. E aí construir novamente é um grande trabalho. Declaramos aqui algumas vezes já que esse ministério, você tem a chance hoje de decidir a sua vida. Esse ministério não é, tem coisa mais expressa do que isso? Não é uma igreja evangélica. Já fomos igreja evangélica.
Já fomos. Não é. Pastor, mas eu quero uma igreja evangélica. Bem, então você vai ter que ir para a igreja Assembleia de Deus, para Batista, Presbiteriana, Universal. Você vai ter que escolher uma igreja. Essa não é para você. Essa não é igreja evangélica. Pastor, mas essa história está estranha. Eu vou explicar qual é a estranheza para vocês. É porque o espírito de Babilônia, ele engana as pessoas. De modo que quando se fala de cristianismo, o povo pensa numa coisa boa. Mas entenda que cristianismo foi uma das coisas mais perversas que o ser humano já inventou nesse mundo. Porque Jesus Cristo e o Novo Testamento não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo foi um grande golpe que um dia um imperador se utilizou e deu contra os cristãos verdadeiros para ganhar e assumir o poder da fé, para levantar o seu império que estava em decadência. Nós temos que ler a história para entender essas coisas. O cristianismo é uma religião oficial que um homem ímpio e pagão inventou, usando a escritura e usando os nomes dos apóstolos e o nome das personagens bíblicas e de Jesus Cristo para inventar uma religião, para manipular, para seduzir, para conquistar, para manter o seu poder. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem disso. E aí quando alguém diz, e eu estou ousando falar isso abertamente, e eu decidi que eu vou falar com todas as letras, porque eu estou falando, o povo não está entendendo, então eu tenho que falar desse modo para ver se entende. E de repente, então, veio um movimento dentro dessa grande religião humana inventada, levando em conta que a igreja de Jesus Cristo nasceu no 1º século. E o cristianismo nasceu no 4º século. Olha a diferença de tempo. O cristianismo nasceu por volta de 325 da era cristã. A Igreja de Cristo foi fundada e instaurada lá em Jerusalém, na base dos ensinamentos dos apóstolos, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A verdade acerca de Deus, a verdade acerca de Jesus Cristo, a verdade acerca da igreja, ela se encontra no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento. Se você quiser saber a verdade, leia o Novo Testamento. Ponto final. Agora, se você quiser ir atrás das tradições, dos costumes, aí você vai para o cristianismo. Pastor, você falou algo aí que me incomodou muito. Você falou que o cristianismo foi uma das coisas mais perversas que o ser humano já inventou. Sim. Olha para a história do cristianismo. Quantas milhares de pessoas não foram degoladas? Não foram crucificadas? Não foram esquartejadas? Não foram devoradas pelos leões? Não foram queimadas vivas? Amarravam as pessoas em postes de madeira, amarrados, com uma máscara de herege no rosto, de demônios pintado nessa máscara, nesse capuz. Untava ou derramava óleo sobre a pessoa e sobre a estaca, e tocava fogo para servir de tocha humana. E a pessoa, o fogo ia consumindo, e eles alimentando o fogo com óleo, para que a pessoa não morresse imediatamente. Ela tinha que deixar o óleo queimar nela, até que ela fosse completamente queimada. Quando mudou-se um pouco o modo de tortura, começaram a empalar as pessoas. Pastor, o que é empalar? O que é empalação? É quando você vai, por exemplo, lá na padaria do Gilmário, fala assim, Gilmário, você tem aí frango assado? Ele fala, tem. Fala, então eu quero um frango assado. Aí ele vai lá, não é, Gilmário? Vai na máquina, e aí tem um frango. Onde é que está o frango? Ele está empalado. O ferro entrou pelo fundo e saiu no pescoço. Empalação. Não entendi, pastor. O que tem a ver com os cristãos que morriam? Empalava os cristãos do fundo para a cabeça. Não é piada, não. É porque eu falo desse modo mesmo. Eu não tenho outras palavras mais para falar. A minha palavra é desse jeitinho, para que todo mundo entenda com vocabulário claro o que o cristianismo fez. Tudo isso fez em nome de Deus. Deus estava mandando. Deus estava ordenando. Porque esses que morriam eram inimigos de Deus.
Pastor, isso é igreja católica. Não, isso é cristianismo. Só que eu estou vindo de lá para cá. Num dado momento, houve uma revolução no meio do cristianismo. Surgiu o movimento de reforma. Quando veio a reforma protestante, aí todo mundo fala assim, reforma protestante. Leia um livro de Max Weber, chamado O Espírito do Capitalismo e a Reforma Protestante. Para vocês terem uma noção do espírito político por detrás da reforma. Lógico que tinha ali uma busca pela verdade. Só que misturada a essa busca, havia os interesses econômicos. Para os irmãos terem uma ideia, quando os cristãos fundaram a América foi fundada pelos protestantes, uma religião chamada protestante puritana. Sabe por que eles vieram da Inglaterra para a América? Fugido do rei Carlos II. E por que eles fugiram do rei Carlos II? Porque esses chamados protestantes mataram o rei Carlos I. Mataram o rei Carlos I. E o rei Carlos II, que na verdade não era rei, era ainda pequenininho, fugiu para a França, porque ia morrer também. Cresceu, ficou homem e voltou. Quando voltou com um exército para enfrentar os crentes. O que eles fizeram? Fugiram para a América. Mas como é que crente vai fugir? Porque é uma guerra. É um matando o outro. Isso em nome de quem? Em nome de Deus, em nome da verdade, em nome do Espírito Santo, em nome da reforma, em nome da fé. Estou te falando, deixa eu continuar. Só que agora, se eles falassem assim, estamos fugindo do rei Carlos II, não ficaria feio? Ou não? Aí sabe o que eles falaram? Não, nós, enquanto o novo Israel de Deus, estamos sendo libertos do Egito espiritual e estamos sendo levados para a boa terra de Canaã, que era a América. Chegando na boa terra de Canaã, é uma terra que mana leite e mel, uma terra o quê? Próspera, não é próspera? Aí se instaura o que aqui em nome da fé? O grande inimigo de Deus e o nosso maior inimigo hoje, o capitalismo. Aí a verdade da predestinação foi, nós somos os eleitos. Nós somos os eleitos para essa boa terra, para esse capitalismo. E é nesse momento que surgem as muitas doutrinas humanas puritanas. Nesse momento que vai surgir, eles matavam aqueles que não se adequassem às leis da Nova América. Matavam eles próprios. Quem não se submetesse às suas leis? O que é o puritanismo? É uma religião pura. Aí eles começaram a introduzir um tanto de doutrinas humanas, meramente humanas, de usos e costumes, de coisas. Todos tinham que se adequar àquela religião nova. E o pior que foram essas pessoas que vieram evangelizar o Brasil. Chegou até nós aqui, ó. Vieram evangelizar o Brasil. Aí fundaram as primeiras igrejas evangélicas, no sentido de que os missionários que foram levar a palavra, chegaram aqui, tiveram uma grande discussão, surgiu uma igreja chamada Assembleia de Deus, surgiu a igreja Congregação Cristã no Brasil, e aí com o movimento de reavivamentos, do Pentecostes, dos dons espirituais, sobretudo o dom de línguas, se estabeleceu o movimento evangélico pentecostal, que é um grande equívoco, misturado a usos e costumes. De modo que até 20, 25 anos, mandava-se para o inferno qualquer pessoa que não se adequasse à doutrina da igreja. Cortou o cabelo, para o inferno. E o pior é que os líderes de hoje, está aqui um desafio, eles estão me ouvindo. Vão ouvir, que se não está ouvindo, vai ouvir depois. Alguém vai dizer para eles, para o presidente da Assembleia de Deus, o presidente de tal, Se hoje chegam a concordar que a mulher pode usar brinco, porque na Assembleia de Deus Madureira, as mulheres já usam brinco, ou não usam? Vai dar sede, não vai nas pequenininhas, não. Na pequenininha ainda não cresceu ainda, vai desenvolver, vai na grande. Então, por que agora esses líderes que outrora expulsavam as pessoas das comunidades, por que agora, sabendo que não é mais pecado, por que não pedem pelo menos o perdão para as pessoas do mal que elas fizeram contra elas?
Irmãos, olha, quero pedir perdão para os irmãos, porque um dia nós expulsamos pessoas daqui de dentro, porque nós éramos ignorantes. Porque expulsamos pessoas que usavam brinco, ou que jogavam futebol. E agora nós libertamos as pessoas disso. Então nos perdoe pelo mal que nós causamos a vocês. Isso era o mínimo que se poderia fazer. Mas não, ainda continua naquele banho-maria, naquele cozinhando o galo. É pecado, não é pecado? Se é pecado, por que deixa? E se deixa, por que é pecado? Mas fica levando, fica embromando. E esse legalismo puritano foi legado a todos nós que aqui estamos. Aí depois de tantos anos, de sofrer, de olhar, de ler, de contemplar, de meditar, de perceber, concluir. Nós não temos, esse ministério não tem compromisso com esses movimentos nenhum. Nenhum. Nós vamos pregar somente o Evangelho. E não é o Evangelho que você está pensando, é este aqui, ó. Este aqui, não outro. E para tanto nós temos que romper. Não com o Evangelho de Jesus Cristo, nem com os evangélicos de alma e de coração que creem no Evangelho. Temos que romper com o sistema católico romano, temos que romper com o sistema protestante e temos que romper com o sistema evangélico. Ponto. Vocês são cristãos? Somos. Mas católico, protestante ou evangélico? Nenhum dos três. Então são o quê? Eu não sei. Dê o nome que você quiser dar. Pastor, eu não quero essa igreja não, eu quero uma igreja evangélica. Bem, então você hoje já pode procurar uma igreja para você. Já pode procurar. Não será amaldiçoado, porque o nosso evangelho em quem cremos não nos permite amaldiçoar ninguém. Ele só permite abençoar. Não ficaremos com ódio de você, nem com raiva de você, porque o evangelho de Cristo não nos permite odiar você. Então, você continuará sendo nosso irmão em Cristo, pela fé, e vamos respeitá-lo sempre como um irmão em Cristo. Mas nós não vamos ceder ao capricho do espírito babilônico que se manifesta nas nações e nas várias manifestações e várias vertentes e vários sistemas religiosos que ao longo da história se apresentaram para nós. Amém, queridos? Se alguém tiver dúvida, pastor, vocês creem então em quê aqui? Nós cremos na Bíblia Sagrada, sobretudo nos ensinamentos dos apóstolos. Nada mais e nada menos. Eu sei que essa crise, que isso é uma crise, eu sei que nós vamos perder um número bom de pessoas aqui, eu sei disso. Pessoas que não estão entendendo e não vão entender, por enquanto. Depois. Mas é melhor perder 30, 40, 50, 100, 1000 pessoas a perder a própria consciência e posteriormente a sua própria alma. Quando eu digo que o sistema do cristianismo é perverso, é porque por um longo tempo matou pessoas humanas, matou seres humanos, melhor dizendo. Matou o corpo de pessoas esquartejado, né, de todo jeito, crucificado, queimado, degolado, devorado. Quando pararam de matar o corpo, começaram a matar a alma. Hoje a pior morte é aquela que engana com sutileza o coração e a alma das pessoas, enganando-as acerca da verdade, e com isso vai matando e destruindo a alma. Por isso é que é perverso. Essa é a razão por que é perverso o grande sistema. E à medida que a pessoa vai se libertando, vai contemplando, vai percebendo, aí ela vai entendendo o processo histórico pelo qual a igreja passou. Processo histórico. A grande questão é que a pessoa se converteu nesse ano de 2012, ou 2015, ou se converteu em 2012, se converteu em 2008, se converteu em 2005, e ela se converteu e falou assim, pronto, agora estou no céu. Cheguei no céu. Porque os crentes não são católicos, né? Eu estava no inferno, na igreja estava no inferno. Agora sendo crente está bom. E não sabe que ele saiu do espeto e caiu na brasa. E eu não sei qual que é pior, se é estar no espeto ou na brasa. Porque no espeto parece que está um pouquinho mais longe do fogo, só que está espetado.
E no fogo sai o espeto, mas cai na brasa, o fogo está mais próximo. Não sei o que é pior. Não sei o que é pior. Bem, mas voltando ao ponto, o espírito babilônico, ele usa impérios ao longo do tempo. Por isso que há a revelação desses reinos. Esses reinos lá de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, primeiro visto na imagem da estátua e depois visto nos animais, falam dos reinos que seriam grandes impérios até os últimos dias. E foi nessa visão, enquanto Daniel contemplava aquela estátua, na sua visão, ou Nabucodonosor no seu sonho, que aconteceu algo. Imagine que essa estátua seria a personificação e a corporificação e a substantificação do espírito babilônico que se opõe a Deus. Nós estamos falando disso aqui? 19? Foi então que Daniel viu quando uma pedra foi cortada de uma grande montanha. Uma pedra. De uma grande montanha, uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos. E agora aquela pedra que fora cortada foi arremessada contra a estátua. Essa pedra cortada e arremessada contra a estátua, diz que ela bateu nos pés da estátua, não foi na cabeça nem no peito, foi nos pés, porque é o reino do anticristo. A estátua toda desabou, quebrou-se completamente, tornou-se um pó bem fino, e veio um vento, e soprou, e fez desaparecer aquela grande estátua. Ela sumiu. Demonstrando o quê? Que no final dos tempos, uma pedra será lançada contra os reinos deste mundo. Uma pedra será lançada contra a grande Babilônia. E essa pedra, o que é? Aí Daniel vai dizer na sua interpretação, essa pedra é o quinto e último reino. É o reino eterno de Deus. Que no Novo Testamento, numa linguagem neotestamentária, é o reino de Cristo. Como diz lá, por relação, né? Vamos colocar assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, essa pedra é Cristo. Então Cristo virá do céu. Cristo e os cristãos vencedores. Quando vier Cristo nas nuvens do céu, com os santos vencedores, é essa pedra que vai esmagar a grande Babilônia. Eu perguntei, qual é a relação desses três momentos aqui no Apocalipse capítulo 19? No versículo 1 a 5, proclama-se a destruição da grande Babilônia. Do versículo 11 até o finalzinho, fala sobre a vinda de Cristo. E dos versículos 6 ao 10, proclama-se a manifestação do reino e as bodas do Cordeiro. Então, esses três elementos, diz, a vinda de Cristo destruirá a grande Babilônia, e ao destruir a grande Babilônia, essa pedra que quebrou, destruiu a Babilônia, crescerá e encherá toda a terra, será o reino de Cristo, com seus cristãos vencedores. Essa é a ideia que está aqui no capítulo 19. Se os irmãos observarem bem, aqui no capítulo 18, versículo 21 em diante, diz assim, olha. Então, um anjo forte levantou uma pedra. Olha que coisa interessante, irmãos. Levantou uma pedra. Ora, mas lá em Daniel capítulo 2, fala que uma pedra foi lançada contra a estátua. E agora diz de uma pedra também em Apocalipse. Olha a correspondência das profecias. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Lógico, aqui é em termos bem diferentes. Porque enquanto em Daniel diz que a pedra, ela destrói a estátua completamente, e essa pedra cresce e enche a terra, que é o reino de Cristo, aqui diz que uma pedra foi lançada ao mar, e aí vem uma comparação. Deste modo, como essa pedra é lançada, e ela então desaparece dentro do mar, assim a grande Babilônia será também arrojada e perecerá eternamente. De um modo ou de outro, está falando da destruição da grande Babilônia,
com o fim de quê? Com o fim de se instaurar efetivamente o reino de Cristo sobre toda a terra. Bem, então entramos agora no ponto, chegamos no momento em que a Bíblia, a partir do versículo 11, nos fala efetivamente acerca da segunda vinda de Cristo. Se você ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em nenhum lugar você vai encontrar, como você encontra aqui no Apocalipse capítulo 19, versículo 11, a descrição profética da segunda vinda de Cristo. Ou seja, você vai ouvir falar da parousia, né? Que na sua Bíblia fala vinda. E essa palavra parousia do grego, que é traduzida por vinda de Cristo, vinda do Senhor, na sua Bíblia, gera um pouco de confusão. Porque parousia não quer dizer exatamente a chegada de Cristo. A palavra parousia quer dizer a presença de Cristo. A presença. Por isso que a parousia da Bíblia, falando de um acontecimento escatológico dos últimos dias, inclui muitas coisas. Então, por exemplo, o arrebatamento dos cristãos vencedores acontece na parousia. Mas não a vinda, a chegada visível, pública, pessoal de Cristo. Por isso que há uma confusão muito grande entre arrebatamento, vinda de Cristo. Imagine que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Ou seja, os santos vencedores, aqui representados no Apocalipse pelo Filho Varão, ou pelas primícias, serão arrebatados, levados para Deus. É a ida dos santos para o trono de Deus. Agora, a segunda vinda efetiva de Cristo, que é a sua descida e manifestação, acontecerá quando ele aparecer nos céus aqui. Como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E eis que venham com as nuvens, e todo olho o verá. Como também está em Atos capítulo 2, versículo 11. Ou melhor, capítulo 1, versículo 11. Quando Cristo ascendeu aos céus, é dito que umas 500 pessoas aproximadamente contemplavam a ascensão de Cristo. Quando então apareceram 2 varões nos céus, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que viste subir, descerá do modo como o viste subir. Ou seja, a vinda será do modo como foi a ida. Então, uma coisa são os acontecimentos que terão lugar aqui nos céus e na terra e no mundo espiritual por ocasião da parousia. O que é a parousia? A partir do momento em que Cristo, ele tirar suas vestes, é um termo usado já por outras pessoas, muito interessante, tirar suas vestes de advogado, de sumo sacerdote, para vestir a sua veste de juiz. Porque até então, ele está na qualidade de interceder, de salvar. Mas num dado momento, ele vai se colocar na condição de julgar e de executar juízo sobre a terra. Muda a posição, muda o ofício. No momento que ele se coloca efetivamente para julgar, é quando acontece que é dito que ele toma da mão do Pai o livro que estava selado e ele começa a executar todos aqueles juízos. A partir dali já é a parousia. Já é a presença de Cristo intervindo na história humana. E essa parousia acontece a intervenção de Cristo. Quanto aos juízos, acontece o arrebatamento dos cristãos vencedores, que vai se consumar na manifestação de Cristo. Uma coisa é a presença, outra coisa é a manifestação de Cristo. Inclusive o apóstolo Paulo falou algo bem semelhante a isso, quando escreveu aos Tessalonicenses na sua segunda carta. Ele fala que o anticristo, que o homem da iniquidade, ele já havia. Ele só não havia ainda se manifestado. Então o apóstolo Paulo, falando algo semelhante, ele fala que naquele tempo que ele escreveu aquela carta, o anticristo, o homem da iniquidade, ele existia, mas não podia ser manifestado. Sabe quando tem aqueles casamentos bem tradicionais,
que alguém diz assim, olha, se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, que se manifeste ou cale-se para sempre. Já viram isso? Acho que só tem isso em filme, né? Acho que não tem mais isso hoje em dia não, né? Se tiver, peço num ribulisco que pode acontecer no casamento. Eu sou contra porque... Começa lá. Bem, mas já vi isso em filme, né? Então imagine, ó, se alguém tem algo contra, que se manifeste. Ou seja, a pessoa que teoricamente tem algo contra o casamento, está presente, ó. Está presente. Só que precisava se manifestar como tal. Então a parousia é algo semelhante a isso. O Senhor estará presente, intervindo na história. Mas em um dado momento ele se manifesta, ele se dá a conhecer, ele se revela. O véu é tirado dos nossos olhos. E nós contemplaremos então, ou o mundo contemplará, o glorificado e os seus glorificados na sua segunda vinda. Perfeito? E aqui nós temos, portanto, no capítulo 19, versículo 11 em diante, a descrição desse momento maravilhoso, magnífico. Porque esse momento será um momento em que Deus, na pessoa de Cristo, se manifestará ao mundo diferentemente do modo como ele o fez na primeira vez. Na primeira vinda, ele veio à terra. Só que ele foi crucificado, foi cuspido, foi humilhado, foi insultado. Não tinha nenhuma beleza, nenhuma aparência, nada que nos chamasse a atenção. Não é isso mesmo? E aí humilharam-no, xingaram-no. Foi uma grande vergonha. Morreu, ressuscitou, mas mesmo a sua ressurreição foi colocada em dúvida. Os homens duvidaram que ele tinha ressuscitado. Na sua segunda vinda, agora, ele virá em glória. Em glória. O mundo conhecerá aquele que um dia esteve aqui na terra, só que o verá agora do modo como ele de fato é glorioso. É lógico que é uma descrição simbólica. Vamos então discorrendo aqui um pouco sobre isso. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vou perguntar para os irmãos uma coisa. Vocês acham que Jesus havia montado num cavalo branco? Hã? Um cavalo? Pastor, porque a irmã Raimundo não está aqui. Senão, pastor, vai, porque está dito que ele virá num cavalo branco. Então, se está dito que ele virá montado, então ele vai vir. Aí eu pergunto, e onde é que está esse cavalo agora? Deve estar numa estrebaria lá no céu, comendo capim, comendo maná. É isso? O anjo vai lá limpar o pelo do cavalo, pentear a crina do cavalo. É isso que vocês estão imaginando? Pastor, então no céu deve ter cavalo, né? Porque se virar em cavalo, e o pior, aqui é dito ainda no versículo 14, que ele vem seguido de um exército de santos, todos também montados em cavalos brancos. Deve ter uma cavalaria no céu. Pastor, mas você é muito incrédulo, pastor. Você acha que no céu não tem cavalo? E você acha que tem cavalo no céu, irmão? Pastor, mas está dizendo aqui que tem, é porque tem. Querido, em nome de Jesus, a Bíblia, mais uma vez falarei, é um livro cuja revelação nos é dada de maneira antropomórfica. Pastor, o que é antropomórfico? Vem de antropos, que é homem. Antropologia, ó. Né? E mórfico vem de morfo, grego, que é forma. Metamorfose, morfologia. É uma palavra que está em muitas palavras da língua portuguesa. Portanto, antropomórfico quer dizer que a linguagem da revelação é uma linguagem humana, para se referir a coisas divinas. É por isso que as pessoas não instruídas nesses assuntos, leem a Bíblia, aí por ignorância e por azar,
acaba dizendo para a igreja que foi arrebatado. Eu fui para o céu. Minha irmã, você foi para o céu? Fui no céu. E como é que é o céu? Vou falar para você, chegando lá, eu vi uma árvore desse tamanho. Tinha 12 frutos. E até ia comer o fruto, quando o anjo falou, não toque. Se você comer, não descerá mais a terra. E eu disse, que árvore é essa? E ele me respondeu, é a árvore da vida. Aí eu digo, poxa, se essa pessoa foi no céu e viu a árvore da vida, então deve ter uma árvore no céu, cujo fruto é capaz de dar vida eterna para a pessoa. Então Deus o Pai dá vida eterna para as pessoas? Deus o Pai dá vida eterna? Jesus Cristo dá vida eterna? O Espírito Santo dá vida eterna? E a árvore da vida eterna? Então nós não temos uma trindade, temos uma tetradade. A árvore da vida é apenas uma figura de linguagem para representar a vida eterna disponível a todo aquele que crê, sendo a sua corporificação em verdade a própria pessoa de Jesus Cristo. Estava lá no Éden, não estava a árvore da vida? Se o homem comesse do fruto, viveria eternamente. Gênesis 3:22. Aí quando vem Cristo, Deus encarnado, ele diz, eu sou o pão da vida. Ele é pão, irmãos? Ele é pão de sal? Pão sovado? Pão carteira? Pão careca? Rosquinha? Pão mandim? Língua de sogra? Que pão que ele é? Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne viverá eternamente. Lá estava a árvore da vida. Quem comesse do seu fruto viveria eternamente. Comer do fruto da vida é o mesmo que comer de Cristo enquanto pão da vida. No sentido que lá era apenas a figura daquilo que ele é. Aí os fariseus e escribas, que não conseguiam entender a linguagem antropomórfica de Cristo, falam assim, comer a carne desse velho, morder o braço deste homem, beber o seu sangue, que loucura é essa? A Jesus ao mesmo tempo que diz, se vocês não comerem da minha carne, nem beberem do meu sangue, não tem vida eterna, disse, essa carne e esse sangue para nada presta. Peraí, esse Jesus não está certo da cabeça. Primeiro ele diz que se não comer, não tem vida eterna. Agora ele diz que a carne não serve para nada. É porque eu estou falando numa linguagem simbólica. Ele vai explicar as palavras que eu estou dizendo. É que dão vida, é que são espíritos e são vida. Comer do fruto da árvore da vida, ou comer do pão da vida, ou beber a água da vida, é você comer e beber das palavras de Cristo. Mas não são as palavras faladas, é a palavra que Ele próprio é a verdade que Ele é a verdade que Ele corporifica. Afinal, Ele é a palavra encarnada. Olha aqui Apocalipse 19. 19, versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o quê? O Verbo de Deus. No grego a palavra verbo aí é logos, que se traduz literalmente. O seu nome se chama a palavra de Deus. É essa palavra que é o próprio Jesus, que é espírito e vida. Que lá no Éden estava representada pela árvore da vida, que nos evangelhos é representado pelo pão da vida, que é Cristo, que não é carne, é espírito e vida. Mas a pessoa que não está orientada, vai no céu e vê lá a árvore da vida. E Jesus dizendo, não coma desse fruto. Como se no céu tivesse uma planta com uma uva, capaz de dar vida. O Apocalipse é um livro de sinais, de figuras. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então, quando diz que vem Jesus Cristo montado num cavalo branco, seguido de um exército de santos vencedores, montados em cavalos brancos, é apenas para que você tenha a ideia de um exército. No sentido de que Cristo vem para pelejar, Ele vem para julgar, Ele vem para punir. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que o texto diz o seguinte, que o versículo 12, que os seus olhos são chama de fogo. Eu pergunto, se você chegar lá no céu, ou no reino, ou na glória, onde quer,
e você olhar para Jesus e ver duas tochas de fogo, você vai pensar que é Jesus ou o diabo? Não, não é boa. Nos desenhos animados em que tem a luta do bem e do mal, é o bem ou o mal que tem aqueles olhinhos de fogo? Nos desenhos animados. É o do mal. Chega lá, olha para Jesus. Gente, é lógico que Jesus não tem duas tochas. Pastor, mas por que está dito aqui que os seus olhos são como chamas de fogo? Seus olhos são chama de fogo. É porque os seus olhos, como ele vem para julgar, é aquele olhar que penetra, que percebe, que sonda, que queima, que discerne. É exatamente o que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Vamos ler lá, depois a gente volta para Apocalipse. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é vivo e eficaz, queridos? A palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Eu pergunto aos irmãos, irmãos, a palavra de Deus é viva? E ela é eficaz? E o que é a palavra de Deus? Hã? Não, sim, ela é viva. Mas e o que é a palavra de Deus? É a Bíblia? É viva e eficaz, é isso? Bíblia é conjunto de livros. Escritura é conjunto de registros. Palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Amém, queridos? É o próprio Senhor. Bíblia, conjunto de livros. Escritura, conjunto de registros. Palavra de Deus é espírito e vida. É o que regenera. Foi o que criou o mundo. É o que sustenta o mundo. É Jesus Cristo. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha, a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, Apocalipse 19, 11, tem os olhos de fogo, lá é olhos de fogo, aqui é como uma espada. Olha o aspecto profético, a palavra é como uma espada. E querendo o apóstolo nos falar a agudeza dessa palavra, a fineza dessa palavra, a precisão dessa palavra, a eficácia dessa palavra, ele diz que é mais cortante e penetrante que qualquer espada de dois gumes, e que não penetra somente na carne, a ponto de dividir juntas e medulas, mas penetra também a ponto de dividir espírito e alma, olha. E não somente espírito e alma, mas vai até o âmago, ao ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então a palavra de Deus, enquanto espada, enquanto olhos de fogo, é penetrante, que discerne, que sonda. Você às vezes se fala assim, poxa, eu sou um bom crente, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Agora aquele irmão lá não é um bom crente, porque olha como é que ele vive. Irmãos, honestamente falando, eu ando muito decepcionado. Muito. Os irmãos não têm noção da angústia que eu tenho vivido nos últimos meses. Angústia. Angústia de você bolar na cama a noite toda e você não ter paz, não ter sossego, e você ficar ali, Senhor, tem misericórdia. O que está acontecendo? Sabe por quê? Por eu ver os crentes, de uma maneira geral, preocupados com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Menos com a alma. E isso é um sinal grande de apostasia. Quando a igreja se preocupa com todas as coisas. Tudo. Tem quem se preocupe que aqueles tapões estão caídos, com a goteira que cai, com o som que está alto, com a roupa que a irmã está vestindo, com o problema familiar de um, com a história do outro, com o sapato do outro, com a conta, com a oferta, com isso.
e estão se esquecendo que tudo o que está acontecendo em função da sua alma, em função do seu coração. Que tudo que Deus mais gostaria não é que você fosse crente, é que você fosse cristão. E ser cristão é ser Cristo. E ser Cristo é você amar as crianças, amar o próximo, amar o inimigo. É ser uma expressão de amor de modo prático, de modo a mudar o mundo. E isso significa uma nova humanidade. Porque a humanidade que somos está longe de ser isso. Aí eu fico pensando, poxa vida, vamos ficar quantos anos vivendo essa vida medíocre e comendo bolotas de porco? Em nome de Deus. Até quando? Aí eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Aí eu preciso falar. Para ver se alguém me entende, se alguém me ouve. Para os irmãos terem uma ideia, eu falei aqui na semana passada, quem quiser ouvir, está na mensagem 59 do Apocalipse na internet. Eu falei assim que o fato de eu estar aqui na frente, nesse galpão, com esse painel, esse desenho, leão, esse nome, esse púlpito, essas flores aqui, essa plataforma, tudo aqui, dá uma ideia de que eu sou um bispo, né? Ó, bispo, Alexandre. Bispo. Aí pensa em bispo, pensa num, né? Eu só penso naqueles padres que tem aquele chapelão grandão na cabeça, vermelho. Pastor, mas não tem bispo. Não tem, mas bispo é supervisor. Quando você fala assim, lá está um supervisor, não é diferente de lá está um bispo? Por que é diferente? Porque o nome bispo ganhou babilonicamente um status equivocado de ser. Bispo é alguém que supervisiona. Eu estou supervisionando alguma coisa, mais nada. Simples, simples, simples. E às vezes o pessoal olha para cá e considera tudo isso como se fosse uma igreja, uma organização, uma coisa. Aí para acabar com isso, dá vontade de acabar com isso. Para ver se você se liberta disso. E começa a entender que tudo se resume na fé que você tem no coração, neste evangelho, que é uma pessoa que quer fazer você tanto quanto ela. Só isso. É muito simples para a gente dificultar tanta coisa. É muito simples. Cristo morreu para destruir a sua humanidade. E Ele ressuscitou para construir uma nova humanidade. Essa nova humanidade, que é o novo homem, reinará no milênio e por toda a eternidade. Ponto final. Uma questão de vida, de olhar, de visão, de coração, de alma, de Deus dentro de si. Não é organização, status, festa, banquetes, congressos, conferências, eventos, movimentos, status, posições, pessoas. Nada disso, esquece isso. Tudo isso é tolice, pura tolice. É porque o homem, ele come uma bolota de porco e ele acha que aquilo é manjar. Em razão da pobreza de espírito e de visão espiritual acerca do que é celestial, acerca do que é divino, acerca do que é Deus. João já disse no seu evangelho, palavras de Cristo no evangelho de João, Deus é espírito. Tem coisa mais linda do que isso? Mais pura, Deus é espírito. Um dia desse uma pessoa me perguntou assim, pastor, o que você acha de eu ter a melhor roupa para ir para o culto? Separar a melhor roupa para ir para a ceia? Eu falei, besteira. Ah, é besteira, pastor? A ceia, reunião importante, interessante. Se eu tiver a melhor roupa, não vai ser bom? Eu falei, tolice. Deus é espírito. A tua roupa não tem nada a ver com Deus para nada. Se fosse assim, os índios, coitados, não podiam servir a Deus. E o pior é que os crentes vão evangelizar os índios, chegaram assim, vamos orar, veste os índios para orar. Porque Deus não pode vê-los pelados. É você que não pode ver a Índia pelada, que está com maldade no coração. Não é Deus, Deus é espírito. Aí você quer vestir os índios. Pastor, mas não tem que vestir os índios? Não, os índios são o que eles são. Deus está procurando corações que creem no seu nome e se permitem ser transformados por ele. A nudez não está na roupa, a nudez está nos olhos de quem vê.
Ah, pastor, então as mulheres podem andar do jeito que quiserem? Não, a nudez também está na sensualidade de quem se veste. Mas, na verdade, não está na presença ou ausência de roupa. Está no coração de quem veste e no olho de quem vê. Estou mentindo? Quem se veste diminuindo as roupas, o problema não está na roupa, está no coração que quer mostrar do seu corpo. Esse é o problema. E de quem olha, a mulher pode estar de burca, que ele verá tudo o que não tem lá embaixo. E que ele vai criar na cabeça dele que tem. Enfim, mas os irmãos estão entendendo a história? Que o evangelho é uma coisa totalmente diferente do que os homens inventam. Perfeito? Então, vamos nos permitir, amados, vamos nos permitir compreender a verdade do evangelho. Do contrário, nós vamos perder muito tempo com muita coisa que não resulta em coisa nenhuma. De maneira que o texto de Hebreus, então, diz que a palavra viva e eficaz penetra, perscruta, sonda, discerne, lê, mas não lê apenas o que é aparente, lê o profundo, lê o escondido, lê as intenções do coração. Você imagina que quando o Senhor for nos julgar, Ele não quer saber se você orou, Ele não quer saber se você jejuou, Ele não quer saber se você ofertou, não quer saber se você deu esmola, não vai querer saber se você congregou, Ele quer saber o que te motivou a tudo isso. Ele vai discernir os pensamentos e os propósitos dessas ações todas. Tem muita gente achando que vai chegar lá, ó Jesus, eu orei, eu congreguei e eu dei esmola. Só que se tudo isso que você fez foi motivado pelo seu próprio egoísmo, se você, por exemplo, ajudou o pobre, porque você pensou, se eu ajudar o pobre, eu vou ganhar o reino, então você não está ajudando o pobre, está comprando o reino com o seu dinheiro. Ou não? Jesus quer que você olhe para o pobre e você dê ao pobre porque ele é pobre e porque você sente dores intestinais em ver a sua pobreza. Você sente a sua dor. É isso que ele quer que aconteça. Porque somente isso vai ser prova de um coração transformado, de um coração mudado. Ele quer que você olhe para o seu inimigo, no caso lá do samaritano, que desceu e viu um judeu prostrado. Irmão, sabe o que significa um samaritano estar descendo numa estrada? Ir olhar numa vala e ver um judeu lá embaixo, caído, semi-morto, todo machucado. Sabe o que significa isso? Você imagina um iraquiano passando e vendo um americano, não, o ex-presidente dos Estados Unidos, o anterior, o Bush. Imagina só o Saddam Hussein passando e vendo o Bush caído, semi-morto. Essa é a ideia. Samaritano, judeu. É a ideia. Mas por que Cristo colocou um exemplo assim tão trágico, né? Por que o samaritano tem que encontrar um judeu? Para demonstrar que no reino de Cristo, e quando se fala do amor de Cristo, não existe samaritano, não existe judeu, não tem inimigo. Vê um homem, apenas alguém que precisa, alguém que carece. Aí agora esse samaritano, ele desce até o moribundo, lembrando que até então, ou que antes havia passado 2 religiosos. Passou o sacerdote e passou o levita. E passaram ambos de largo. Sabe por que Cristo contou essa parábola? Para ilustrar a banalidade e a tolice e a falsidade da religião humana. Quem deveria socorrer? Não era o sacerdote? Sim ou não, pessoal? Só que o sacerdote não socorre. E o levita não deveria também socorrer? Só que ele não socorre. A religião não socorre. Quem socorre é aquele de quem dizem que nada é. Samaritano não vale nada. Samaritano está perdido. Mas é exatamente esse de quem dizem estar perdido, é esse que socorre. Porque esse tem o que falta na religião. Tem o amor de Deus. A parábola foi dita por Cristo para ilustrar o que significa amar ao próximo. Bem, eu dizia que às vezes nós nos arrogamos de tantas coisas
E no dia do tribunal, a palavra que é viva, ela vai sondar, penetrar, perscrutar as intenções e os propósitos do coração. Ele não vai julgar as obras enquanto obras. Ele vai julgar a essência ou aquilo que te motivou a fazer tais obras. Nesse caso, olha como Deus é diferente dos homens. Você, meu irmão, que está aqui hoje à noite, me responda honestamente. Honestamente. Numa boa. Não tenha medo de responder, não. Você salvaria uma prostituta? Você salvaria uma prostituta que, sendo prostituta, escondeu o que não deveria ter feito? 2 espias, o que não deveria também ter feito? Politicamente falando, no aspecto político, no aspecto de nação, de segurança, eles fizeram coisa errada. Ela escondeu, e não tendo apenas escondido e sendo prostituta, agora mentiu aos homens que foram à casa dela, dizendo que os espias já tinham ido embora. Você salvaria essa pessoa? De verdade, numa boa. Irmãos, eu vou responder por vocês todos, tá? Por vocês todos, baseado no único pressuposto. Vocês são o que eu sou o que vocês são. Todos homens. Homens que têm muitos preconceitos, homens que têm... que selecionamos as pessoas a quem amamos, com quem vivemos. Todos nós somos assim. Todos nós. Ninguém aqui é diferente. Lógico que nós estamos na caminhada para resolver esses problemas. E nessa caminhada, uns estão um pouquinho à frente, outros atrás, outros parados, mas todos estão no caminho de serem mudados. Não salvaríamos Raabe. Não. A nossa religiosidade do coração não permite salvar Raabe. Ou permite, amados? Não permite. Agora, o pior não foi Deus que salvou Raabe. O pior foi Tiago, que disse que Deus a justificou por causa das obras dela. Quais foram as obras de Raabe? As obras. Sendo prostituta, ocultou espias e mentiu. Isso ela fez, por isso ela foi justificada. Mas por que Deus a justificou baseada em obras tão más? É porque o que está por detrás das obras não são as obras em si, mas é um coração que disse: olha, eu sei que o Deus de vocês é o verdadeiro. Daqui eu estou olhando vocês vindo de lá, eu sei das histórias. Que vocês saíram do Egito, eu fiquei sabendo que Deus abriu o mar vermelho, que destruiu aqueles reis no deserto, que deu pão do céu para vocês comerem. Eu sei e eu creio. E eu sei que nós aqui estamos condenados. Agora eu peça para o Deus de vocês ter misericórdia de mim. E se eu posso fazer alguma coisa por vocês, é isso, é esconder e mentir, que vocês não estão aqui. É tudo que uma prostituta sabe fazer. Esconder e mentir escondendo. Mas Deus não olha a mentira e o ocultar. Ele olha o coração. O que tem nesse coração. E aí Deus vai e justifica uma criatura dessa. E a sua igreja não justifica, ela expulsa. É verdade. Olha o quanto que Deus é diferente de todos nós. Mas deu para os irmãos terem uma ideia, mais ou menos. Eu quero apenas sair de Hebreus aqui e voltar para Apocalipse, para a gente não deixar as coisas desemendadas. Só para a gente poder finalizar Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim, olha: e não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, lá em Apocalipse diz que os olhos daquele que vem são olhos como chamas de fogo, nesse sentido de ver, contemplar, penetrar, perscrutar, julgar, discernir o que há de mais profundo e íntimo dentro do ser humano. Amém, queridos? Isso acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Semana que vem, nós daremos continuidade a essa palavra.